É um dos lugares mais implacáveis do planeta. A cada instante, milhares de criaturas lutam entre a vida e a morte nesta selva densa e sufocante. No Congo, a sobrevivência não concede tréguas. Predadores, ocultos entre a confusão de folhas e sombras, espreitam com paciência, emboscando sem aviso e dilacerando sem compaixão, tingindo de sangue os cursos turvos e o solo encharcado. A paisagem não é um simples cenário. Aqui, o calor, a umidade e a densidade exercem um domínio absoluto sobre cada criatura que ousa habitá-la. Não se trata apenas de suportar as chuvas constantes nem de evitar as feras, mas de compreender que esta terra impõe as suas próprias regras. O que para alguns é um inferno verde e inacessível, para outros é um cenário vital onde cada espécie aperfeiçoou sua astúcia, sua resistência e seu instinto. Os galhos e cipós escondem presas, revelam pegadas e escrevem histórias de sobrevivência na lama. Os dias são breves sob a densidade, as noites, uma escuridão total, e nesse equilíbrio precário, a vida persiste. Aqui não há margem para erro. Cada criatura conhece seu papel, cada movimento tem um custo e cada decisão pode significar a diferença entre continuar ou desaparecer. Os choques brutais entre caçadores e presas não cessam, e a violência inerente a esta selva se manifesta em cada encontro, onde a força, a astúcia e a crueldade ditam o destino. Bem-vindos ao Congo, um lugar onde cada amanhecer é uma sentença e cada criatura uma sobrevivente. A neblina se dissipa rapidamente e o canto dos pássaros marca o início do dia. O solo úmido revela pegadas frescas de animais que cruzaram durante a noite. A luz ganha força e os sons da selva aumentam, sinal de que tudo volta a se mover. Um bando de leões começa a espreguiçar-se lentamente. O ar ainda conserva algo do frescor noturno, mas o sol já ganha terreno e obriga os animais a buscar sombra. As leoas adultas se levantam uma após a outra, sacudindo a poeira acumulada durante a noite. Algumas se aproximam das crias para farejá-las e mantê-las agrupadas, enquanto outras vigiam os arredores com um olhar breve, antes de se acomodarem novamente sobre a terra seca. Os machos permanecem afastados, sem pressa para se mover, atentos aos movimentos do seu grupo e a qualquer figura estranha que possa cruzar a planície. Não há intenção de caçar. O bando percorreu seu território durante a madrugada, e como ocorre frequentemente nestas zonas, a maior parte do dia será de repouso. Algumas leoas se deslocam de sombra em sombra, tentando evitar os primeiros raios, enquanto os mais jovens brincam a uma distância prudente sob a supervisão constante das fêmeas mais velhas. A vigilância não se afrouxa por completo. Embora não se perceba perigo imediato, o comportamento de certas aves nos arbustos próximos e o leve movimento entre a grama seca são suficientes para manter a atenção dividida entre o descanso e o controle do ambiente. Um dos machos se levanta e ergue a cabeça, farejando o vento que desce do norte. Não procura uma presa e sim informação. Nestas terras, o ar transporta sinais invisíveis, rastros de carniça, a passagem de outros predadores e o anúncio distante de uma tempestade. Os leões dependem do olfato para antecipar mudanças, e esse gesto, breve mas carregado de sentido, marca o início de um estado de alerta. A fome permanece latente. Um leão adulto pode devorar até 7 quilos de carne em um único dia, e embora o repouso domine a manhã, o instinto nunca se dissipa completamente. Os leões se levantam com decisão e avançam em grupo em direção a uma zona de arbustos baixos, onde o terreno é ondulado e é comum encontrar herbívoros isolados. As leoas adultas se levantam uma após a outra, sacudindo a poeira acumulada durante a noite. Algumas se aproximam das crias para farejá-las e mantê-las agrupadas, enquanto outras vigiam os arredores com um olhar breve antes de se acomodarem novamente sobre a terra seca. O deslocamento é ordenado, sem ruídos desnecessários, com as leoas à frente e os machos fechando fileiras à distância. Conseguem avistar um antílope adulto que se alimenta distraído, com a cabeça baixa e sem prestar atenção ao entorno. Um erro que lhe custará muito caro. O bando reconhece a oportunidade no mesmo instante.
Sabem que seus chifres podem quebrar costelas ou perfurar o ventre de um atacante, e que enfrentá-lo em grupo reduz esse risco ao mínimo, multiplicando as chances de sucesso. A estratégia é imediata. Várias leoas começam a cercá-lo, encurtando a distância, enquanto outras permanecem agachadas na direção oposta para bloquear sua retirada. Quando o antílope levanta a cabeça, já é tarde. Corre e atrás dele a perseguição se desencadeia. Os leões se revezam para alcançá-lo, cravando suas garras na parte traseira do animal, tentando frear sua corrida. O antílope lança violentos coices ao vazio, mas os felinos mantêm a pressão. Quando parece que a velocidade poderá salvá-lo, vários se lançam ao mesmo tempo. Os gritos começam. O antílope resiste com uma fúria instintiva, mas os leões se encarregam de imobilizar suas patas traseiras e segurar seu pescoço. Não há saída. Cada tentativa de se soltar é contida antes que possa causar dano. E os predadores, sem margem para compaixão, apenas buscam terminar o ataque antes que alguma presa próxima detecte a cena e alerte o restante. Uma vez derrubado, as leoas adultas se lançam sobre as zonas mais macias e nutritivas: o ventre, os órgãos e os músculos do pescoço. São as primeiras a se alimentar, dilacerando a carne com uma precisão brutal. Os machos, se estiverem presentes, costumam se impor após os primeiros minutos, deslocando as fêmeas para reclamar as partes mais volumosas e ricas em gordura. Os filhotes ficam à margem e só se aproximam quando os adultos saciaram sua urgência inicial. O processo completo raramente supera 20 ou 30 minutos antes que os restos comecem a atrair carniceiros. Então, o bando se retira sem olhar para trás, deixando que abutres, hienas e chacais disputem o que resta. Enquanto os mais jovens demonstram sua voracidade e domínio na caça, em outra seção da savana, um leão idoso avança com passo irregular. Suas cicatrizes antigas traçam um mapa de batalhas perdidas e vencidas, de encontros que deixaram marca. Sua juba, desordenada e opaca, conserva restos de terra. Ninguém o segue, ninguém o teme. Apenas carrega o peso do próprio corpo e dos dias que lhe restam. A brisa acaricia seu focinho enquanto segue uma rota sem destino claro, ignorando a distância do bando e a escassez de sombra. Pode sobreviver a mais de uma emboscada, defender crias alheias e tomar território. Mas desta vez não há oponente visível. A única batalha que resta travar é contra o tempo. Ela é interrompida. Do mato baixo, várias hienas surgem entre a vegetação, seus olhos fixos, seus movimentos lentos, mas carregados de intenção. A distância diminui. É um grupo extenso de hienas. Seus gritos e uivos explodem para enfraquecer de início o inimigo, mas o leão não se abala. Mesmo em desvantagem e ciente do perigo de morte, mantém-se firme, com o olhar fixo, como um guerreiro que não teme o desfecho. Este felino letal está disposto a lutar até o último segundo de sua vida. Uma das hienas lança o primeiro ataque e recua. As demais imitam a manobra, mordidas rápidas e retiradas imediatas. O leão responde com rugidos violentos após cada investida, recusando-se a deixar passar uma única oportunidade para deter seus atacantes. Mas o peso dos anos começa a se evidenciar. Seu corpo, curtido em dezenas de confrontos, já não responde com a velocidade de antes. Seus golpes perdem precisão e a respiração se torna mais pesada. Cada vez que uma hiena se aproxima e escapa, ele fica um pouco mais exposto. O sangue escorre de novos ferimentos, mas o leão não recua. O cerco se prolonga. As hienas pacientes entendem que não precisam se apressar, apenas devem esgotá-lo. O velho guerreiro tenta uma última investida, mas suas patas falham. Cai de lado e a poeira levanta uma nuvem densa que se dissipa rapidamente. Nesse instante, as hienas se lançam. Não há mais rugidos, apenas um véu silencioso enquanto o ciclo se completa. O velho leão morreu. E com ele, termina mais um capítulo na história desta terra. A poucos quilômetros de onde caiu aquele velho leão, outra figura se move entre a vegetação densa do Congo. Embora ambos pertençam à família dos grandes felinos, seus hábitos não poderiam ser mais distintos. Ao contrário do leão, o tigre é um caçador solitário, sem bando que o apoie nem companheiros que compartilhem seu território. Cada alimento, cada investida e cada confronto é questão pessoal. É um animal que prefere manter-se oculto, movendo-se com passos calculados, fundindo-se com seu entorno.
Também se diferencia do leão na forma como administra seus deslocamentos e sua vigilância territorial. Enquanto os leões rugem em grupo para marcar presença, o tigre evita alardes sonoros, deixa marcas sutis, arranhões nos troncos e urina em pontos estratégicos. É assim que delimita seu domínio, sem revelar sua posição exata, mantendo sua vantagem na arte da invisibilidade. Mas essas sutilezas se desfazem quando detecta um búfalo distraído de costas, sem perceber a ameaça que se aproxima. Seu instinto selvagem e assassino rapidamente explode dentro de si. Mede a distância, seu corpo se comprime contra o solo e a vegetação cobre por completo sua figura. Quando a distância é adequada, ataca com pequenas mordidas, buscando enfraquecê-lo sem se arriscar a um contra-ataque imediato. Ao contrário de outros predadores, evita o pescoço no início e prefere desestabilizar sua presa antes de desferir o golpe final. O que torna o tigre um caçador letal é seu domínio absoluto da emboscada. Move-se sem ser visto, seus músculos trabalham em silêncio e seus passos são medidos ao milímetro. Os padrões de sua pelagem, longe de serem um simples enfeite, cumprem um papel crucial. As linhas verticais pretas e alaranjadas se confundem entre a vegetação e os jogos de luz que atravessam a selva, fazendo com que, para suas presas, sua figura adote um tom esverdeado, camuflando-se com a folhagem. Esse camuflagem natural permite que ele se aproxime a poucos metros sem ser detectado, sentenciando o destino de qualquer animal desatento. Mas neste ambiente sufocante, não apenas predadores e presas se cruzam. As moscas, atraídas pelos restos de carne e sangue fresco, invadem o local da caçada em questão de minutos. São mais que um incômodo. Para os felinos feridos, representam um risco real. Podem depositar larvas nas feridas abertas, provocando infecções que, na densidade do Congo, se tornam impossíveis de tratar. Entre elas, destaca-se a mosca tsetse como uma das mais letais. Quase imperceptível ao olho humano, move-se de forma errática, mas precisa, guiada pelo calor e pelo movimento. Com seu aparelho bucal perfurante, pousa sobre a pele de um antílope exausto que mal percebe o primeiro contato. A picada é breve, quase imperceptível, mas seu efeito pode sentenciar a vida do animal. A tripanossomíase, conhecida como doença do sono, se propaga assim, silenciosa, invisível, letal. Os primeiros sintomas alteram o comportamento da vítima. A presa picada começa a se isolar, reduz seus deslocamentos e seus reflexos tornam-se lentos. Em planos fechados, percebem-se as pupilas dilatadas e um piscar errático. Um animal enfraquecido dessa maneira torna-se alvo fácil para qualquer predador que esteja rondando a área. A mosca tsetse, mais que um simples inseto, é uma peça silenciosa que desequilibra a balança na eterna disputa entre a vida e a morte na selva do Congo. Os tigres, conscientes do perigo que representa um inseto tão pequeno, raramente descansam perto dos restos de suas presas. Uma vez saciados, retiram-se para zonas elevadas ou setores de vegetação densa, longe do mau cheiro e do enxame de insetos que se concentra ao redor dos cadáveres. É assim que esses felinos conseguem manter-se afastados dos necrófagos oportunistas e do incômodo persistente dos insetos, que nestas latitudes não dão trégua. À medida que a tarde cai, o tigre inicia sua patrulha. Percorre caminhos conhecidos, revisando os pontos onde deixou suas marcas, farejando cada árvore, cada rocha. Não busca companhia, nem monta guarda para ninguém. Sua vigilância é silenciosa e pessoal. Durante a noite não há revezamento nem turnos. Cada ameaça ou intruso deve ser detectado e enfrentado por ele mesmo. Ao chegar o momento de descansar, busca refúgio em zonas afastadas, longe das áreas de caça. Pode escolher uma elevação rochosa, uma clareira oculta entre a vegetação densa ou a base de uma árvore caída. Sempre em solidão, sem outro tigre por perto, pois esse animal, ao contrário do leão, não compartilha seu espaço nem suas noites com ninguém. No mesmo vasto tecido da selva do Congo, não é apenas o silencioso tigre que domina o solo. Acima das copas, no domínio do ar, uma figura igualmente imponente e letal se move com precisão e calma. A presença de uma águia, uma ave de rapina que marca seu território desde as alturas, adiciona uma dimensão aérea a este ecossistema, sinalizando um novo território de caça e vigilância.
Como o tigre, essa ave é solitária e silenciosa, deixando suas próprias pegadas invisíveis na floresta, preparada para espreitar das alturas com a mesma paciência e eficácia que sua contraparte terrestre. Durante o dia, sobrevoa áreas definidas da floresta, aproveitando as correntes de ar quente que sobem da vegetação para se manter em voo com o mínimo de energia. Macacos, civetas e filhotes de antílope fazem parte de sua dieta habitual. Quando localiza uma presa, desce em mergulho desde os galhos altos a mais de 80 km por hora e a captura com suas garras. Poucas espécies conseguem se defender de um ataque a essa velocidade, e a captura quase sempre termina com a presa imóvel. Não busca companhia nem precisa anunciar sua presença. Em seu mundo, cada presa capturada é um assunto solitário e silencioso. Suas garras apertam com tanta força que quase nada consegue escapar quando agarram a presa. Esse formidável instrumento de caça evoluiu ao longo de mais de 60 milhões de anos, desde as primeiras grandes aves de rapina que surgiram após a extinção dos dinossauros que não voavam. Seu desenho anatômico permite não apenas segurar, mas perfurar e esmagar com precisão mortal, apto para capturar macacos, pequenos antílopes e até outras aves de tamanho considerável. Assim, esses predadores do ar mantêm sua hegemonia sobre as alturas, alheios ao burburinho do solo e atentos a qualquer movimento entre as copas. Quando a vigilância do alto se combina com a vulnerabilidade ao nível do solo, a cena se define por um encontro inevitável. Rente ao solo, um esquilo comete o erro de abandonar a proteção da vegetação. Nestas terras, deve enfrentar não apenas os caçadores terrestres, mas também os predadores que vigiam do alto. A águia pode distinguir sua vítima desde mais de 3 quilômetros de distância, observando atentamente cada movimento e esperando o momento certo para atacar. Sem aviso prévio, a águia desce. Suas asas cortam o ar sem um único som, e em um instante suas garras envolvem o corpo da presa. Ao contrário dos grandes felinos que buscam sufocar suas vítimas rapidamente, esse predador alado mantém o animal vivo durante os primeiros minutos. A presa se agita, esperneia, tenta se libertar, enquanto a ave de rapina a aperta contra o solo. A cena se enche de guinchos agudos e passadas inúteis. A águia não se apressa. Bica, puxa o pelo e pressiona com suas garras. Não é um ato de crueldade deliberada, mas a consequência de seu método de caça. Sem presas nem uma mordida letal, sua estratégia baseia-se em imobilizar, controlar e dilacerar. A presa morrerá por asfixia, hemorragia ou choque, mas sempre sob o domínio absoluto dessas garras cerradas como algemas. Neste ecossistema, cada predador impõe sua lei de acordo com suas capacidades. Leões e tigres acabam com a vida em segundos. As aves de rapina, não. Seu ataque se prolonga, não por prazer nem capricho, mas porque a anatomia e o modo de caçar desse predador assim o exigem. E enquanto a selva segue seu curso, uma vida se extingue sob o olhar inabalável do dossel, e outra se alimenta para enfrentar o dia seguinte. Quando a vida se extingue em um canto da floresta, em outro lugar começa uma cena diferente, marcada pela presença inquieta e barulhenta dos babuínos. Esses primatas, sempre alertas e organizados em grupos complexos, formam outra peça fundamental no tecido da selva. Percorrem zonas abertas, clareiras e margens de rios, deslocando-se em grandes grupos que podem superar os 80 indivíduos. Em sua caminhada constante, exploram, vigiam e disputam território. Embora compartilhem o ambiente com outras espécies de primatas, seu caráter agressivo e sua organização hierárquica lhes permite impor domínio nos espaços que consideram próprios. Ao contrário de outros macacos da floresta, os babuínos exibem uma dentição formidável. Seus caninos longos e afiados rivalizam com os de alguns predadores como hienas e leopardos. Não são projetados unicamente para rasgar vegetais duros ou frutos resistentes, mas como armas de intimidação e combate, tanto contra predadores quanto em disputas internas por liderança ou proteção das fêmeas. Uma mordida bem direcionada pode quebrar um osso ou provocar ferimentos letais. São capazes de enfrentar em grupo um predador como o guepardo, lançando-se sobre ele, revezando-se em ataques relâmpago, até que o felino perceba a luta como um gasto desnecessário de energia e se retire. Neste ecossistema tão exigente,
poucos primatas desenvolveram esse nível de agressividade coordenada. Assim, dentro de sua dieta onívora, além de frutas, raízes e insetos, aproveitam a carne quando surge a oportunidade. São capazes de caçar pequenos antílopes, aves e outros macacos menores. Digestionam carne com facilidade, uma capacidade que fortaleceu sua resistência e sua posição na cadeia alimentar. Esse comportamento sugere uma transição comportamental sutil. De presa habitual a competidor ocasional por recursos cárneos, uma amostra da plasticidade adaptativa que os manteve como um dos primatas mais bem-sucedidos em ambientes hostis. Entre os babuínos, um dos comportamentos mais cruéis destaca-se como um dos rituais sociais mais sombrios. Quando um novo macho ascende à liderança do grupo, automaticamente desloca o dominante anterior e costuma eliminar as crias que não são suas. A fêmea, submetida a um estresse profundo, costuma sofrer perdas espontâneas de suas crias antes que possam nascer, perdendo assim o vínculo com sua descendência. Não se trata de uma brutalidade consciente. Trata-se de um mecanismo biológico herdado que permite ao novo líder assegurar a transmissão de sua própria linha genética. Na densidade da floresta, essas cenas ocorrem sem pausa, entre gritos e perseguições rápidas que desencadeiam breves estampidas dentro do bando, enquanto os babuínos se enfrentam com intensidade, disputando cada centímetro de terreno e posição social em um jogo constante de poder e sobrevivência. Apesar de tudo, sua maior adaptação evolutiva tem sido a solidariedade defensiva. Quando um predador terrestre espreita, os babuínos não fogem de forma desordenada. Agrupam-se, lançam pedras, paus e gritos estridentes. Os mais velhos e os machos de maior tamanho avançam, enquanto outros protegem as crias. Essa conduta coletiva permitiu à espécie resistir por centenas de milhares de gerações em um ambiente hostil, onde tudo o que se move pode se tornar presa. Mas mesmo assim, seus corpos continuam vulneráveis. Embora consigam manter a distância, os predadores terrestres pouco podem fazer contra as mandíbulas de um monstro que domina as águas do Congo. Sob essa mesma selva, no silêncio denso que habita junto aos cursos d'água, outro caçador espera. Sua estratégia não depende da velocidade nem da surpresa imediata, mas de sua paciência infinita. Às margens de um riacho estreito, onde as migrações de babuínos alteram por momentos a rotina da floresta, um crocodilo aprendeu a ler os movimentos de suas presas. Durante dias observa, memoriza, entende os padrões que os visitantes desatentos repetem sem perceber. É então que um deles, distraído, comete o erro inevitável: caminhar perto demais. Sem aviso, sem um gesto prévio que anuncia o que vem, a mandíbula emerge da água. A emboscada é seca e brutal. O babuíno luta, esperneia, tenta se soltar, mas já é tarde. Quando a boca do crocodilo se fecha, impõe-se uma sentença irremediável. Ao contrário de seus parentes da savana ou de estuários abertos, os crocodilos da bacia do Congo se adaptaram a caçar em águas escuras, densas em sedimentos e cercadas por raízes submersas. Seus corpos, cobertos de tons apagados e texturas rugosas, se confundem com a lama e as folhas podres, tornando-se invisíveis em ambientes onde a luz mal consegue penetrar. Essa capacidade de camuflagem extrema lhes permite se aproximar das presas em ambientes fechados, aproveitando cada sombra e cada recanto de vegetação para ocultar sua silhueta até o último instante. Além de sua destreza como emboscador, o crocodilo do Congo desenvolveu uma dieta flexível e oportunista. Em uma selva onde as grandes presas nem sempre abundam, alimenta-se de peixes, aves aquáticas, pequenos mamíferos e carniça quando necessário. Essa versatilidade o torna um dos predadores mais adaptáveis da região, capaz de sobreviver em condições variáveis e aproveitar qualquer oportunidade que a floresta ofereça. Com essa única presa, esse réptil poderá resistir semanas inteiras sem voltar a caçar. Seu corpo é feito para suportar a espera e sua mente para suportar o tédio. Basta-lhe afundar na correnteza, fundir-se com a lama e esperar. Em um mundo onde tudo parece urgência e movimento, sua lei é a quietude. Uma paciência sem limite que cedo ou tarde sempre cobra seu preço. Ainda assim, nem tudo na selva lhe pertence.
Evita as grandes manadas de elefantes, os búfalos irritadiços e os encontros noturnos com leopardos adultos, caçadores tão silenciosos quanto ele, capazes de atacá-lo se o risco valer a pena. Sua permanência na água não responde a uma fragilidade diante do sol, mas à vantagem que o anonimato oferece. Ali regula sua temperatura e transforma cada correnteza em esconderijo. A partir das sombras líquidas, cada movimento do território se torna uma oportunidade ou uma ameaça, e ele sabe esperar. Mas mesmo fora da água, o domínio continua precário. Um crocodilo move-se com cautela, quase imperceptível, aproximando-se de um grupo de elefantes. Seus olhos estão fixos em uma cria que se distraiu momentaneamente. Ao notar a ameaça, um elefante adulto avança sem hesitar. Com força, levanta a terra com as patas e a arremessa diretamente contra o réptil. O crocodilo recua cambaleando, coberto de poeira, avaliando o perigo. Sabe que um único pisão do elefante poderia ser fatal. Sem arriscar mais, retira-se lentamente para a segurança da água. Ao mudar o cenário para a terra firme, a dinâmica da caça se transforma, embora a tensão permaneça inalterada. A alcateia de leões e as hienas, competindo por cada oportunidade, vigiam cada movimento, observando com atenção os erros que suas presas cometem repetidas vezes. Sua paciência tem outro ritmo, espreitam e esperam, mas a distância nem sempre é física. Calculam, medindo as possibilidades, avaliando se vale a pena se expor. Nesta selva, cada tentativa fracassada deixa marcas, e cada movimento precipitado tem um preço. Ainda assim, os leões se arriscam constantemente. Cada jornada que conseguem superar fortalece o grupo, que aprimora suas estratégias para se adaptar às condições variáveis do ambiente e antecipar os movimentos de suas presas. Aprendem a explorar fraquezas, a mover-se em silêncio e a coordenar seus esforços para aumentar as chances de caça. Mas nem tudo ocorre sob as regras da caça. A violência emerge sem aviso como um lembrete de que nesta terra cada encontro é uma disputa pelo direito de viver. Um leão se vê encurralado por um pequeno grupo de hienas. A tensão corta o ar. Uma delas, confiante na superioridade numérica, avança demais. É um erro irreparável. O leão, sem pensar, se lança e crava suas presas na coluna vertebral da hiena. Ela tenta se soltar, mas a pressão é definitiva. Os gritos rompem a densidade da selva e suas companheiras que insinuam intervir em sua defesa percebem que interferir só traria mais perdas. Nesse caos contido, o leão avança lentamente, arrastando as patas sobre a terra solta, enquanto sua vítima mal se agita, tomada pelo pânico. É uma cena crua. A alcateia de hienas recua. A sorte da ferida está selada. Sua agonia pode se prolongar por horas. Aqui, nesta selva antiga, os leões não se alimentam de hienas. Apenas punem, e com isso impõem respeito. Intuem que esse método é dissuasório. Ao não atacar as demais, permitem que o grupo se desintegre por si só. Em futuras emboscadas, cada hiena lembrará que sua companheira foi abandonada e hesitará antes de se arriscar. Mas as pressões do ambiente não são a única ameaça para os leões. Dentro da alcateia, a hierarquia que sustenta o grupo pode vacilar quando a liderança enfraquece, abrindo espaço para disputas e desafios igualmente letais. Um líder ferido durante uma caçada perde autoridade, o que provoca sua expulsão ao exílio sem possibilidade imediata de retorno. Durante meses, aprende a caçar sozinho, move-se solitário e sobrevive às margens, fortalecendo-se pouco a pouco. Seus músculos se enrijecem, novas cicatrizes marcam sua pele. Já não é o jovem que foi expulso, mas um macho forte e decidido que retorna com sede de vingança para reivindicar seu posto. O confronto se desenvolve com cautela e estratégia. Ambos os leões medem suas forças, se espreitam, trocam investidas e patadas em um duelo que testa sua resistência e vontade. Em várias ocasiões, um recua apenas para atacar com maior precisão, enquanto o outro defende cada centímetro de seu domínio. Finalmente, após uma série de golpes que demonstram a experiência e ferocidade de ambos, o jovem macho consegue derrubar seu rival. A luta termina e o antigo líder fica abatido. A alcateia se mantém alerta, sem interferir, enquanto o novo líder impõe sua autoridade. Embora possa parecer contra-intuitivo, ao retornar, as fêmeas aceitam automaticamente o novo líder.
pois o que realmente importa é que cuide do harém e proteja as crias, garantindo assim a continuidade da próxima geração. No entanto, essa aparente harmonia pode ser rompida quando se vulnera o mais sagrado dentro da alcateia: a proteção das crias. A violência dentro do grupo respeita limites claros. Quando um macho ousa maltratar as crias, a reação da leoa é imediata. Poucas cenas igualam a fúria de uma mãe defendendo sua descendência. Nesses momentos, a alcateia se retrai, respeitando o vínculo mais inquebrantável do território: o instinto materno. A proteção das crias é um limite inviolável para as fêmeas do grupo. Não há hierarquia que contenha essa cólera, e nem o líder mais dominante se atreve a intervir. Essa explosão não é um aviso, é uma sentença rápida e visceral. A leoa se lança, desfere patadas que rasgam o ar e morde sem medir consequências. O macho, surpreendido pela brutalidade da reação, não luta, recua, consciente de que a agressão não é negociável. A alcateia, em silêncio tenso, observa a cena. Na selva, nem a força nem o posto justificam o abuso. E nesse instante, tudo se redefine ao redor de uma simples certeza: as crias são intocáveis. O leão do Congo não é como os de outras terras. Aqui, a dureza do ambiente forjou animais diferentes. São mais ferozes, mais resistentes, e seu instinto foi aperfeiçoado por gerações de confrontos constantes. Não hesitam, não vacilam. Cada oportunidade é um recurso vital aproveitado sem contemplações. A diferença não está apenas em sua conduta, mas em sua constituição. Mais musculosos, com crânios mais robustos e uma atitude que não tolera fraqueza. Mas há uma característica que revela esse domínio oculto: a juba desses machos, mais escura e fechada do que em qualquer outra região, é um sinal evidente de seu alto nível de testosterona. Quanto mais fechada, densa e sombria, mais letal o indivíduo. É um aviso, uma linguagem não verbal que nenhum rival ignora. Essa juba espessa funciona como uma blindagem natural e, ao mesmo tempo, uma ameaça silenciosa. O que para um humano poderia ser símbolo de beleza, aqui é o selo de um assassino eficiente. Nas disputas, a juba escura resiste melhor às patadas, protege a garganta e dissuade os mais jovens de desafiar quem a carrega. E no Congo, isso marca a diferença entre viver, morrer ou governar. Esse cenário muda com o ritmo das estações. Quando as chuvas chegam, a paisagem se transforma e com ela a vida dos leões. Esses animais, acostumados à dureza, ajustam seus hábitos e movimentos ao compasso ditado pela água. A umidade renova o terreno, abre caminhos e altera a disponibilidade de presas, colocando à prova seu instinto e capacidade de adaptação. Mas não são apenas eles que se beneficiam. Outros animais, desde os herbívoros até os pequenos predadores, encontram na chuva uma oportunidade para se alimentar, reproduzir ou simplesmente sobreviver em um ambiente que, embora mutável, continua impondo suas regras. A selva, por um momento, parece oferecer um alívio a seus habitantes mais astutos e resistentes. Ali, onde a escuridão mal deixa passar a luz, o verdadeiro rei não se mede em tamanho nem em força bruta, mas em hierarquia, organização e uma mente coletiva que governa com precisão. As formigas soldados surgem como o exemplo perfeito dessa complexidade silenciosa. Sem brilhar, sem ostentação, essas pequenas guerreiras exibem uma disciplina férrea. Cada movimento, cada ordem, faz parte de um sistema onde a sobrevivência depende mais do trabalho conjunto do que do indivíduo. Seu reino se sustenta na estrutura social que governam, um equilíbrio delicado, mas decisivo, mais determinante que os próprios limites do território. Podem ser vistas devastando áreas do solo, levantando folhas e gravetos, subindo com precisão em troncos rugosos, atacando insetos muito maiores que elas ou até mesmo obrigando pequenos répteis a fugir diante de seu avanço implacável. Nessa estrutura complexa, a hierarquia é clara e essencial. As formigas soldados cumprem o papel de guardiãs e defensoras do território. São as encarregadas de proteger a colônia e eliminar qualquer ameaça externa que se aproxime. Por sua vez, as operárias se ocupam das tarefas vitais para o funcionamento do ninho. Coletam alimento, mantêm os túneis e câmaras e cuidam das crias com uma organização precisa.
No centro de tudo, a rainha atua como o coração pulsante da colônia. Sua única função é pôr ovos, milhares a cada dia, assegurando assim a continuidade e expansão do grupo. Durante o dia, a colônia segue uma rotina precisa. As operárias saem em expedições para coletar alimento, enquanto as soldados patrulham os perímetros prontas para responder a qualquer intrusão. Uma tarântula se aproxima com cautela, avaliando o perímetro da colônia. Cada movimento é calculado, buscando um ponto vulnerável para atacar. As formigas soldados detectam a presença no instante. Sem hesitar, organizam-se em formação, bloqueando possíveis rotas de fuga e assegurando um cerco firme. O predador lança um ataque rápido com as patas dianteiras, tentando esmagar alguma das defensoras. Mas as formigas reagem com agilidade, desviando e recuando, evitando o golpe. Com coordenação, as soldados se lançam em grupo, atacando os pontos mais expostos, agarrando-se firmemente ao abdômen e às patas da tarântula. Com paciência e precisão, começam a rasgar sua armadura, minando sua força. Pouco a pouco, a tarântula perde mobilidade até ficar completamente imobilizada. Então, as formigas passam a consumi-la, desmontando-a com meticulosidade. Por trás dessa eficiência letal, esconde-se uma história que remonta a milhões de anos de evolução. Essas formigas aperfeiçoaram um estilo de comunicação baseado em sinais químicos, feromônios que guiam cada ação coletiva, sincronizando movimentos e decisões sem um líder visível além da rainha. Mas nem tudo é harmonia. Nas florestas travam-se guerras constantes entre diferentes espécies de formigas. Essas batalhas, longe de serem caprichosas, surgem da inevitável luta por território e recursos essenciais para a sobrevivência. A disputa é implacável, com ataques coordenados que visam deslocar as colônias rivais e garantir assim o domínio do ecossistema imediato. É um conflito que não pode ser evitado, um pulso constante entre forças diminutas mas impiedosas. As formigas conseguem reconhecer a diferença entre espécies através de feromônios específicos, sinais químicos que atuam como um código olfativo complexo. Esses sinais permitem identificar os invasores no instante e assim ativar uma resposta organizada e eficaz. Quando uma colônia rival se aproxima, o alarme se propaga rapidamente e a mobilização é imediata. Os confrontos não são meros choques casuais, mas escaramuças meticulosamente coordenadas. As formigas soldados se posicionam em filas, bloqueiam caminhos e utilizam sua força em grupo para hostilizar e desgastar o inimigo. Enquanto isso, as operárias sustentam o ninho e reforçam as defesas, transferindo as crias para zonas seguras ou reparando danos. Algumas espécies até empregam táticas mais sofisticadas, como emboscadas ou ataques simultâneos de diferentes flancos, buscando desorientar e fragmentar os adversários. Essa luta constante reflete a dureza do ambiente. Não é uma escolha, mas uma necessidade imposta pela competição por um ecossistema onde cada centímetro e cada recurso contam. As guerras entre formigas moldam o equilíbrio da floresta, determinando quem prospera e quem deve recuar ou desaparecer. Mas mesmo o perigo nas selvas do Congo pode vir dos lugares mais inesperados, de um inimigo inerte cuja paciência supera em muito a do crocodilo. Atraídas por rastros adocicados no ar, as formigas soldados marcham seguindo um caminho invisível de feromônios que parece prometer alimento fácil. O que não percebem é que estão se aproximando de uma armadilha perfeita, projetada não por garras nem presas, mas por uma planta. Trata-se de uma planta jarro, especialista em caçar presas descuidadas. Em vez de competir por luz ou espaço como o restante da vegetação, essa espécie opta por um método diferente. Durante milhares de anos, suas predecessoras começaram a se interessar por pequenos animais, insetos e formigas atraídas pelos aromas doces que exala sua borda superior. Suas folhas, modificadas em forma de jarro, acumulam um líquido viscoso em seu interior, rico em enzimas digestivas. A borda escorregadia faz com que os insetos percam a aderência e caiam dentro, onde o líquido os prende e lentamente os decompõe. Dessa forma, as formigas são presas habituais, atraídas por compostos químicos que imitam rastros alimentares, uma isca que desperta sua curiosidade e acaba por condená-las. Para a planta, esses nutrientes extras são vitais em solos empobrecidos. No entanto, seu método não está isento de riscos.
Em algumas ocasiões, pequenos roedores atraídos pelos aromas doces escorregam e caem em seu interior. Seu corpo apodrece preso no líquido digestivo e pode acabar prejudicando a planta, provocando a morte de seu interior e contaminando o jarro. Essas mortes acidentais, inclusive, alteram o microambiente imediato. O mau cheiro atrai necrófagos, besouros carniceiros ou moscas, modificando a atividade de insetos e pequenos predadores na área. Assim, na selva, até mesmo a armadilha mais silenciosa pode se tornar uma fonte inesperada de caos. Mas no chão da selva, onde tudo parece adormecido sob a umidade espessa da noite, outros caçadores emergem. O perigo aqui nem sempre vem das alturas nem se anuncia com estridência. Às vezes, se arrasta entre as folhas podres e as raízes expostas, espreitando desde as fendas como uma sombra sem nome. Silencioso, corpulento e dono absoluto da escuridão, o escorpião imperador desliza com parcimônia. Sob o olhar de milhões de anos de evolução, esse aracnídeo aperfeiçoou um método implacável: paciência, silêncio e uma emboscada letal. Ao contrário de outros escorpiões menores, seu tamanho impressiona. Pode ultrapassar os 20 centímetros de comprimento, com pinças tão poderosas que, em muitos casos, prefere usá-las antes de recorrer ao seu veneno. O singular no escorpião imperador não se limita à sua força. Sob a luz ultravioleta, uma capacidade natural de muitos escorpiões, seu corpo se transluz em tonalidades azuladas e esverdeadas, revelando uma silhueta espectral que normalmente permanece oculta aos olhos de suas presas e predadores. Esse brilho, produto de substâncias em sua cutícula, funciona como uma espécie de camuflagem na penumbra da selva, onde a luz mal penetra. Ao se refletir de maneira tênue, o escorpião confunde possíveis ameaças e evita ser detectado. Seu veneno, altamente potente, é capaz de neutralizar lagartixas e pequenos roedores com extrema rapidez. Embora não represente um perigo letal para animais maiores, essa toxina é uma arma eficaz que assegura a captura e defesa frente a presas e predadores de porte reduzido. Numa noite úmida, quando a selva permanece envolta em sombras, um pequeno roedor se move com cautela em busca de alimento. A rotina noturna parece segura até que, quase imperceptível, uma silhueta desliza por perto. O escorpião imperador permanece imóvel, paciente, com suas pinças prontas para atacar. O roedor, confiante, fareja e raspa entre a folhagem sem detectar a ameaça. O escorpião começa a avançar lentamente, com passos medidos, usando o silêncio como seu maior aliado. Ao se aproximar o suficiente, ergue sua cauda em um arco ameaçador, preparado para o ataque. No entanto, a presa não se rende facilmente. Detecta um leve movimento e tenta escapar. O confronto se torna um jogo de precisão e reflexos. O escorpião utiliza seu veneno para imobilizar aos poucos o roedor, não com uma única picada, mas com pequenos ferrões repetidos, esperando que a neurotoxina faça efeito. Enquanto isso, sua presa tenta resistir com força e agilidade, mas a paralisia começa a tomar conta de seus músculos. Após vários minutos, a vítima fica imóvel e o escorpião, com uma mistura de paciência e eficácia, encerra o encontro com suas poderosas pinças. A noite segue seu curso e, uma vez capturada a presa, o escorpião retorna ao seu refúgio, onde durante o dia permanece oculto sob pedras, troncos caídos ou em fendas do solo úmido, evitando a luz direta e conservando energia. Para além da caça, o ciclo vital do escorpião imperador continua na penumbra com seus próprios códigos. Quando surge a ocasião, o macho detecta a presença de uma fêmea próxima, aproxima-se com cautela, medindo cada movimento, sabendo que um erro pode transformá-lo em presa. Por alguns instantes, ambos se observam, avaliando-se em silêncio, até que a tensão cede e começa a dança do acasalamento. Então, o macho toma a iniciativa, segurando com delicadeza a fêmea com suas pinças e guiando-a com firmeza para depositar seus espermatóforos. Essa interação, que pode se estender por longas horas, exige movimentos medidos e precisos para evitar um ataque inesperado. Após esse encontro, a fêmea se abrigará em um refúgio seguro para incubar os ovos, vigiando-os até que as crias nasçam e possam se defender por conta própria. Nesse ambiente, onde a permanência depende tanto da reprodução quanto da capacidade de defender o próprio espaço, esse aracnídeo demonstra uma determinação feroz.
É capaz de enfrentar qualquer ameaça que invada seu território, não importando a diferença de tamanho. No mundo da selva, onde recuar pode significar o fim, o escorpião imperador não contempla a fuga como alternativa. Cada encontro é uma questão de sobrevivência imediata e seu instinto o impulsiona a resistir, mesmo quando o adversário parece insuperável. Nesta noite, no entanto, o destino a coloca diante de um rival diferente. Entre a vegetação densa, uma figura ágil e silenciosa desce dos galhos. Seus movimentos são os de uma caçadora experiente, adaptada às sombras e aos clarões de lua que se filtram entre as folhas. É a geneta. Com seu corpo alongado, sua pelagem malhada e reflexos precisos, essa predadora desliza em silêncio, procurando presas pequenas, mas sem desprezar a oportunidade de abater inimigos perigosos. O escorpião percebe as vibrações no solo. Seus sensores nas patas detectam a presença de algo maior e, em vez de recuar, levanta suas pinças e arqueia a cauda venenosa. A geneta, consciente do risco, mede seus passos. Um confronto direto poderia custar caro, mas a fome e a oportunidade pesam mais que a prudência. Assim começa um duelo que, neste cenário, não é marcado pela força, mas pela velocidade e astúcia. O escorpião lança um ataque rápido com suas pinças, tentando agarrar uma das patas de sua adversária, mas a geneta desvia com facilidade, recuando apenas e circulando o aracnídeo em pequenos círculos. Ela sabe que deve cansá-lo, provocar para que desperdice seus ataques antes de se aproximar. A geneta usa suas garras dianteiras para tocar a areia, gerando pequenas vibrações que momentaneamente confundem o escorpião, fazendo-o girar lentamente em direção a cada novo estímulo. Quando finalmente a geneta encontra uma abertura, lança-se segurando o corpo do escorpião de lado, evitando as pinças e a cauda venenosa. O escorpião tenta enroscar o corpo para desferir uma ferroada, mas a destreza felina supera seu alcance. Uma mordida certeira atrás da cabeça do aracnídeo encerra o confronto. A geneta levanta o corpo inerte e o leva entre as sombras. Dona absoluta da noite, essa pequena carnívora exibe uma estratégia baseada na paciência e na leitura do ambiente. Ao contrário de outros predadores de seu tamanho, a geneta prefere evitar o confronto direto e desgastar sua presa antes de atacar. Caça sempre sob o abrigo da escuridão, aproveitando sua extraordinária visão noturna. Seus olhos, grandes e arredondados, capturam a luz mínima que se filtra entre a folhagem, permitindo-lhe detectar presas e predadores a uma distância considerável. Seu corpo é ágil e flexível, capaz de subir em árvores com a mesma facilidade com que se desloca pelo chão. Sua cauda, longa e anelada, não só serve como contrapeso ao saltar, mas também como ferramenta para se equilibrar ao se mover entre os galhos mais estreitos. Essa característica, junto com os padrões de sua pelagem malhada, permite que se confunda com a paisagem quebrada de luzes e sombras da selva. Ao contrário de outros carnívoros, a geneta não costuma estabelecer territórios fixos. Move-se por áreas extensas, percorrendo-as todas as noites em busca de alimento. Sua dieta é ampla: insetos, pequenos roedores, répteis e aves que consegue capturar com saltos rápidos e precisos. Durante o dia, permanece oculta em troncos ocos, cavidades de árvores ou emaranhados de vegetação, saindo apenas quando o sol se põe. A geneta não caça por força bruta, mas por oportunidade. Observa, mede e age quando o risco é mínimo e o sucesso provável. Essa combinação de silêncio, velocidade e leitura do ambiente a transforma em uma das caçadoras mais eficazes do Congo. Enquanto na vegetação densa as últimas presas noturnas tentam escapar de seus predadores, o tempo avança sem pausa. A selva não concede descanso, e o ciclo se renova com outras formas de domínio. À medida que a escuridão começa a ceder, novos protagonistas reivindicam seu espaço. Criaturas que não precisam de presas afiadas nem de venenos ocultos para impor sua presença. Nas profundezas das florestas tropicais, onde a umidade permanece suspensa entre as folhas e os caminhos se abrem apenas à passagem de quem ousa, há presenças que não precisam caçar para dominar. O gorila das montanhas é uma delas. Seu tamanho desafia a lógica de sua dieta. Um corpo colossal, que nos machos adultos pode superar 180 quilos, construído à base de folhas, talos, raízes e frutos.
Raramente recorre a insetos, e mesmo assim sua força supera com folga a de qualquer outro animal de seu entorno. Esse peso não atrapalha seus deslocamentos. Ao contrário, confere-lhe uma presença imponente que transforma cada trilha e cada clareira em território próprio. A rotina diária do grupo se desenrola entre deslocamentos lentos, áreas de descanso e clareiras onde os mais jovens brincam sob a vigilância das fêmeas adultas. Mas entre todos apenas um se destaca. Não apenas por seu tamanho ou pela pelagem prateada que cobre suas costas, mas pela autoridade tácita que se impõe em cada gesto. É o macho dominante, o centro da estrutura social e o responsável por manter a ordem no grupo. Não recorre à violência como regra. Sua simples presença basta para controlar distâncias e comportamentos. Quando necessário, um golpe surdo contra seu próprio peito, uma breve corrida ou um olhar fixo resolvem qualquer disputa. Em casos excepcionais, um confronto físico coloca as hierarquias em seus devidos lugares. E uma vez imposto, esse domínio é respeitado sem condições. Esse macho alfa prateado é o único que se reproduz dentro do grupo. Os demais machos, geralmente jovens ou subordinados, não têm acesso às fêmeas enquanto o dominante se mantém firme. No entanto, seu papel não se limita à submissão absoluta. Esses machos secundários fazem parte integrante do grupo, participando da vigilância, da proteção e da coesão social do grupo. Alguns permanecem no grupo esperando sua oportunidade, aprendendo e fortalecendo vínculos. Outros eventualmente se afastam para tentar formar seus próprios grupos ou desafiar o macho dominante quando as circunstâncias o permitem. Enquanto isso, as fêmeas adultas constituem o núcleo reprodutivo junto ao macho alfa, cuidando e educando as crias por pelo menos 3 anos, agarrando-se à pelagem materna e aprendendo a reconhecer os códigos silenciosos da floresta. Durante esse tempo, as mães protegem, alimentam e guiam seus filhos, mantendo-os afastados de qualquer risco, inclusive das tensões internas que podem surgir entre os indivíduos. O gorila dominante raramente enfrenta ameaças externas. Os grandes predadores evitam cruzar com o grupo, cientes de que, mesmo sem armas naturais para dilacerar, sua força bruta é suficiente para quebrar galhos como se fossem simples ervas. Apenas em ocasiões pontuais é forçado a agir, e quando isso ocorre, sua resposta é imediata. De forma periódica, especialmente quando um novo indivíduo é incorporado ou após o nascimento de uma cria, o conjunto de gorilas participa de um ritual de coesão que vai além de um simples encontro. Esse evento, que pode se repetir várias vezes por ano, funciona como um mecanismo para reforçar os laços sociais e reafirmar as hierarquias sem necessidade de confrontos violentos. Numa clareira aberta, o macho dominante golpeia de forma ressonante seu peito, um gesto que chama a atenção dos demais. Os outros observam atentos, imitam esse movimento em menor escala ou permanecem em silêncio, reforçando assim a ordem interna do grupo. Esse ritual, longe de ser um ato isolado, cumpre uma função-chave para manter a estabilidade social e evitar conflitos internos, uma linguagem corporal que reafirma a ordem e fortalece a coesão do grupo. Embora dentro desse núcleo o equilíbrio social pareça firme, a realidade do Congo é outra. Na vasta floresta, onde a lei da sobrevivência impõe seu rigor, a violência e a ameaça são constantes. Nas bordas da floresta, onde a luz se filtra através do dossel em pequenos lampejos, um leopardo se move com sigilo. Esse felino é um dos poucos predadores suficientemente audaciosos para tentar caçar uma cria de gorila, sempre que as circunstâncias o permitem. Não se trata de uma presa garantida, mas de uma combinação de fome e oportunidade que o impulsiona a arriscar. No entanto, aproximar-se demais de um grupo tão bem coeso implica um risco que poucos estão dispostos a assumir. Entre as brincadeiras dispersas das crias e o deslocamento das fêmeas adultas, o felino calcula seu avanço. Desliza sob as folhas, medindo a distância até um dos menores, que se afastou apenas alguns metros. Tudo em seu corpo está disposto para o ataque, mas um movimento na beira da clareira o detém. O costas prateadas girou o tronco. Não é necessário que avance. A mera presença do macho, seu tamanho, sua disposição tensa, alteram a equação do caçador. O leopardo se detém. Intui que continuar implicaria se expor a uma resposta letal e, além disso, desperdiçar energia em uma tentativa improvável.
E nesta selva, o desgaste sem recompensa significa fome. Sem emitir som, retira-se para a mata densa, porque os gorilas são, talvez, os únicos grandes primatas sem predadores naturais regulares. Não porque careçam de inimigos, mas porque nenhuma criatura nesta floresta está disposta a assumir o preço de enfrentá-los. O último eco do peito golpeado se desvanece entre as copas densas. O grupo de gorilas desapareceu entre a vegetação, deixando para trás o silêncio denso e úmido da selva. Mas esse vazio não é ausência. Nestes bosques, tudo o que parece calmo é apenas uma pausa entre duas tensões. A poucos quilômetros dali, onde os solos firmes afundam em lamaçais espessos e a água estagnada dá vida a um labirinto vegetal, habita uma criatura que não precisa de força bruta para impor respeito. Sua simples presença, imóvel e ereta entre os juncos e papiros, basta para paralisar quem cruzar seu olhar. O bico de tamanco. Uma ave de figura anacrônica, como arrancada de um tempo antigo, que aperfeiçoou a arte da quietude. Seu corpo alto e esguio sustenta uma plumagem cinza azulada, e de sua cabeça pende um bico desproporcional, de bordas serrilhadas e forma tosca como um tamanco de madeira, projetado para triturar carne e escamas. Seus olhos, de um cinza pálido quase inerte, não apenas veem, perfuram. Habita os pântanos e brejos da bacia do Congo, especialmente em zonas onde as águas calmas permitem o crescimento de vegetação flutuante. Ali, a densidade dos papiros e as ilhas de jacintos d'água escondem sua silhueta. É um animal diurno, embora sua caça se concentre nas bordas do amanhecer e do entardecer, quando os peixes respiram perto da superfície. Paciente como poucos, pode permanecer imóvel por horas, espreitando em completo silêncio. Sua dieta é carnívora. Baseia sua alimentação em peixes de grande porte, enguias, cobras aquáticas, pequenos crocodilos e até aves desprevenidas. Quando decide atacar, o faz com precisão fulminante. Um único movimento basta para capturar sua presa, que despedaça com seu poderoso bico antes de engoli-la inteira. Ao contrário de outras grandes aves africanas, o bico de tamanco é extremamente territorial. Não tolera a presença de seus congêneres, muito menos de espécies rivais. Durante a temporada de reprodução, a defesa de seu espaço torna-se violenta. Produz um som seco e arrepiante, semelhante ao bater de duas tábuas ocas, ao chocar seu bico como advertência. É um aviso que poucos ignoram. Suas patas, longas e fortes, são herança de ancestrais que caminharam pelos brejos desde o período paleógeno. Permitem-lhe deslocar-se entre a lama profunda sem perder estabilidade. Essa particularidade o vincula mais às aves de tempos remotos do que às suas contemporâneas. A relação com seus filhotes é tão dura quanto seu ambiente. Costuma pôr 2 ovos, mas apenas um sobrevive. Desde os primeiros dias, o filhote mais fraco é condenado ao abandono, quando não há agressão direta de seu irmão mais velho. Uma estratégia cruel, mas necessária em um ambiente onde o excesso de bocas põe em risco toda a linhagem. Em seu habitat, poucos se atrevem a desafiá-lo. Apenas os grandes felinos podem se tornar ameaça se conseguirem surpreendê-lo fora da água, mas raramente isso acontece. O bico de tamanco domina seu território com uma combinação de sigilo, violência súbita e uma paciência imperturbável que, neste canto do Congo, poucos conseguem igualar. A água volta a ficar imóvel, sem outro movimento que não o ocasional tremor de uma folha balançada pelo vento. O bico de tamanco permanece imóvel, na quietude que fez sua fortaleza, dono absoluto de um espaço que não precisa defender com barulho nem exibição, mas com a simples certeza de sua presença. A quietude retorna aos brejos. O bico de tamanco permanece imóvel, dono de um território que não precisa defender com violência contínua. Nesta floresta, a paciência é tão letal quanto a força. Não muito longe dali, entre os caminhos ocultos por samambaias e raízes entrelaçadas, um jovem leopardo percorre seu território de caça. A fome, combinada com a escassez sazonal de presas, o obrigou a explorar territórios marginais, onde os riscos se multiplicam e as regras mudam. No meio do caminho, um corpo baixo e robusto bloqueia sua passagem. É o porco-espinho. Um animal que, à primeira vista, parece uma presa menor, mas que o instinto ancestral dos felinos aprendeu a evitar. No entanto, a juventude é impaciente e o desconhecimento pode ser fatal. Os espinhos, longos e afiados, se eriçam ao menor movimento.
Não são simples extensões ósseas, são formados por queratina, a mesma substância presente em penas e cascos, endurecida e extremamente afiada. Alguns superam os 30 centímetros de comprimento e podem se cravar com facilidade na carne viva. Não são disparados como projéteis, como se costuma acreditar, mas o menor contato provoca seu desprendimento, ficando alojados no corpo do agressor. O leopardo hesita. Rodeia sua presa em círculos fechados, buscando um ponto fraco. O porco-espinho não se afasta, gira sobre si mesmo, mostrando sempre suas costas armadas. É um duelo antigo, medido, no qual ambos conhecem as consequências. Num impulso de arrogância, o felino se lança, uma patada, um salto breve, e num instante os espinhos perfuram seu focinho, suas patas dianteiras e parte do peito. A dor é imediata, mas o instinto de predador insiste. Uma segunda tentativa apenas agrava os ferimentos. Nesta selva, feridas mal curadas são sentença. Os espinhos se cravam profundamente, dificultando os movimentos e abrindo caminho para infecções que, em poucos dias, podem transformar o caçador em carniça. O leopardo se afasta, ferido, aprendendo uma lição que outros carregam gravada na memória genética. O porco-espinho permanece mais alguns instantes, eriçado, atento a qualquer som. Depois continua seu caminho, arrastando seu corpo pesado por entre a vegetação. É um animal solitário, noturno por hábito, que percorre os mesmos caminhos todas as noites em busca de raízes, tubérculos e cascas. A evolução lhe concedeu sua armadura, porque, neste ambiente, até os pequenos devem aprender a se defender sem margem para erro. Assim sobrevive, sem velocidade nem força, mas com a certeza de que aqui até o predador mais letal sabe quando deve recuar. Não longe dali, onde outro jovem leopardo pagou caro por sua ignorância diante de um porco-espinho, um exemplar adulto percorre os caminhos estreitos que serpenteiam entre raízes e samambaias. Seus flancos exibem cicatrizes de feridas antigas, e seu olhar reflete a experiência que lhe ensinou a medir cada movimento do ambiente. O cheiro de terra revirada e folhagem úmida denuncia a presença de um grupo de javalis africanos. São animais desconfiados, de corpo robusto e presas afiadas, acostumados a se defender em grupo quando a ameaça é iminente. O leopardo observa desde a penumbra, movendo-se apenas, estudando a formação dispersa dos javalis enquanto cavam e farejam a lama. Sabe que um ataque direto significaria ser descoberto e que um único erro poderia atrair uma resposta brutal. Assim avança em silêncio, planejando um golpe rápido e preciso. Sem esperar, uma fêmea velha e alerta o percebe antes da hora. Um grunhido curto, seco, alerta os demais. Em questão de segundos, instintivamente o grupo inteiro se compacta e avança na direção do perigo. Os javalis não fogem, hostilizam, investem em bloco com movimentos desajeitados, mas contundentes. O leopardo cercado salta para os galhos baixos de uma árvore próxima, evitando por poucos centímetros as presas que cortam o ar. De lá parece um predador acuado, mas não é assim. De sua posição, calcula. A excitação do grupo dispersou a formação. Alguns se adiantaram, outros ficaram para trás. Sem aviso prévio, desce com precisão. Cai sobre um dos javalis mais atrasados, o segura pelo pescoço e, antes que os demais reajam, volta a subir, arrastando sua presa. Tudo acontece em segundos. Os javalis bufam, giram em círculos, mas o predador já está fora de alcance. No alto, devora sua presa com lentidão, enquanto lá embaixo, o grupo volta a se dispersar entre grunhidos e lama. É em situações como essa que fica claro porque, mesmo nos momentos mais adversos, o leopardo mantém seu lugar no topo da hierarquia. Não por força desmedida, mas por uma astúcia instintiva, uma capacidade inata de transformar um aparente fracasso em uma vantagem letal. Ao contrário dos predadores silenciosos ou das criaturas que se fundem na vegetação, os rinocerontes não precisam se esconder. Habituam-se às áreas abertas e às bordas das florestas do Congo, onde os arbustos baixos e as poças de lama lhes oferecem alimento e refúgio contra o calor sufocante. Com corpos que superam as 2 toneladas e comprimento próximo a 4 metros, sua simples presença altera o ritmo da savana. Seu chifre, uma estrutura compacta de queratina, é seu emblema e, ao mesmo tempo, sua condenação. Não é um osso, mas uma acumulação de fibras endurecidas que pode ultrapassar 60 centímetros e que, por séculos, os transformou em alvos cobiçados da caça ilegal.
Em algumas populações do Congo, a pressão tem sido tão extrema que, por seleção natural, começam a nascer filhotes sem chifre. Uma resposta evolutiva lenta, mas necessária, em um ambiente onde seu marfim vale mais que sua vida. O terreno empoeirado vibra sob o peso de 2 machos adultos. O primeiro, mais jovem e de temperamento imprevisível, há dias ronda as bordas do território. O outro, mais velho, carrega as marcas de antigos confrontos. Cicatrizes esbranquiçadas nos flancos e um chifre levemente lascado, mas intacto. O confronto é inevitável. Não há emboscadas nem advertências sutis. Ambos avançam com a cabeça baixa e bufos graves que sacodem o ar. A estratégia é simples, brutal e ancestral. Investir com todo o peso, golpear com o chifre na base do pescoço ou no flanco, derrubar e subjugar. O primeiro impacto é seco, uma colisão que levanta a terra e solta pedaços de casca. O macho jovem tenta contornar seu rival, buscando flanqueá-lo, mas o veterano antecipa o movimento. Gira sobre as patas traseiras, bloqueia o avanço e investe novamente. O chifre atinge o ombro do oponente, provocando um rasgo visível. O jovem recua alguns metros, mas não desiste. Nesses confrontos, o desgaste conta tanto quanto a força. Durante minutos, seguem-se as investidas, os empurrões e os choques de chifre contra a pele. O ar se impregna de suor, poeira e adrenalina. Finalmente, o mais jovem, ferido e exausto, se retira para a vegetação. Não há perseguição. O vencedor permanece imóvel, bufando, dono momentâneo de um espaço que apenas a violência pôde definir. Nas reservas naturais, a luta pela sobrevivência se trava em outro plano. Para protegê-los, os chifres são extraídos de forma preventiva, privando-os de sua arma, mas dando-lhes uma chance contra os caçadores. Ainda assim, a perda dessas estruturas altera a dinâmica dos confrontos e do próprio ecossistema. Os rinocerontes são vestígios de uma África remota, criaturas moldadas por milênios de caos e seleção. Sobreviventes de períodos de seca, invasões humanas e pressões implacáveis, sua existência está inseparavelmente ligada ao pulso desta terra úmida e mutante, onde cada batalha violenta é um lembrete do frágil equilíbrio que sustenta a vida nesta região do coração africano. Este vasto território se sustenta sobre um clima quente e úmido que raramente oferece descanso. A umidade persistente e densa impregna a vegetação, os troncos e o solo, moldando um ambiente onde a vida se adapta e resiste. As chuvas, distribuídas em ciclos sazonais longos, mantêm viva esta floresta que funciona como um ecossistema fechado, no qual cada criatura compete por espaço, alimento e água. Esse ambiente denso e permanente permite a sobrevivência de algumas das espécies mais especializadas da África Central. O excesso de umidade favorece o crescimento acelerado de plantas, musgos e fungos, enquanto as clareiras são escassas e disputadas pelos maiores animais. A floresta funciona como um ecossistema fechado, onde a disponibilidade de alimento, sombra e água estabelece hierarquias e padrões de movimento. Em altitudes maiores, o padrão se mantém. Não há extremos térmicos severos nem mudanças drásticas que quebrem seu ritmo. Tudo responde à abundância de umidade e à regularidade das chuvas. Esse equilíbrio constante sustenta a vida em todos os seus níveis. O mesmo equilíbrio que dá forma a este ecossistema é também a causa de suas tensões. O que sobrevive aqui teve que se adaptar a um ambiente que não concede margens, desde os insetos necrófagos que limpam os restos até os grandes primatas que impõem ordem com sua presença. Cada espécie ocupa um lugar preciso. Gorilas já foram vistos reivindicando suas áreas de descanso, chúbios vigiando seus ninhos à beira da água, escorpiões imperador patrulhando as fendas do solo e ginetas movendo-se em silêncio antes de atacar. Cada um responde a um ciclo que não se interrompe. O Congo sustenta e exige. Não admite fraqueza, a selva não julga nem perdoa, apenas estabelece as regras.